com algo no meu coração. Queria que você fechasse seu olho rapidinho. Todo mundo fechou o olho. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesse lugar que se considera tímido, que se considera que tem muita vergonha, que tenta vencer a timidez, mas é algo muito forte? Eu queria que você só levantasse a mão. Amém. Vejo as mãos levantadas. Pode abrir os olhos. Eu vou chamar vocês aqui à frente, mas antes eu queria que vocês escutassem e prestassem atenção em uma coisa que eu vou falar. Quem me conhece há mais tempo, quem me conhece há mais de 5, 6 anos atrás, via como eu era tímido. Pessoas acham ainda que eu sou mais quieto, sou mais tímido. Pessoas que me conhecem agora, há pouco tempo. Mas, meu amigo, há 6, 7 anos atrás, é uma timidez tão profunda, que se alguém olhasse no meu olho, eu começava a chorar e saía correndo. Eu saía desesperado. Misericórdia, diz eu. Que prisão dos infernos era aquilo. E eu ficava agoniado. Eu não acredito não. E aí, sabe aquela questão de troca de escola? Eu disse, esse ano eu vou fazer vários amigos. Eu vou fazer... Chegava na escola... Alguém falava comigo... Oi. Meu amigo, era demais. Mas aí teve um dia que o Bispo Guto, hoje apóstolo, presidente do ministério, veio ministrar aqui em Petrolina. E ele falou também que ele era tímido e ele fez algo que mudou a minha vida. E a partir desse momento, foi coisas que aconteceram comigo. E ele chamou a gente na frente e disse, você vai precisar romper. Teve um monte de adolescente na época, um monte de gente. E aí ele disse, vocês vão precisar romper com isso. Como? Com fé. Vocês vão se desafiar agora. E ele orou por a gente, ele fez algo lá que eu quero fazer hoje à noite também. E que você vai precisar romper com isso. Timidez não é algo de Deus. A Bíblia fala que Deus deu o espírito de ousadia e não de medo, não de timidez. Você precisa estar não com medo. Porque Satanás pode usar isso para te paralisar. Mas eu vou dizer para você que Jesus é a própria liberdade. E eu quero que vocês venham aqui na frente. Quem levantou a mão. Esse já vai ser seu primeiro passo de fé. Vem aqui rapidinho. Dá um pouquinho de vergonha, eu sei. Mas venha. Você vai entender. Se você não quiser, não recebe. Mas se você quiser, pode vir aqui à frente. Amém. Naquela noite, ele fez o seguinte, ele falou, o Espírito Santo está com você. Tudo que você precisa é isso, a graça redentora de Cristo. E hoje vocês vão começar a romper com isso. Eu lembro que eu voltei para casa ainda com timidez, mas agora eu sabia que o Espírito Santo estava comigo e agora eu me oferecia para fazer os trabalhos, para falar em público. Minha prima, Rihanna, ela foi líder dos adolescentes e teve uma época que ela procurava assim, pessoas para ministrar dízimos de ofertas no dia. Pensa na carreira que eu dava quando eu via ela, dia de quinta aqui. Eu fugia, eu escondia, eu tava conversar com fulano que eu nem vi já. Mas a partir daquele momento, hoje vocês vão começar com isso. Como? Vocês vão fazer algo que vocês achavam que vocês nunca iam fazer aqui. Se vocês acharem que vocês nunca iam pular, vocês vão pular aqui hoje. O louvor vai tocar uma música mais agitada. Vocês vão correr. Eu não vou fazer nada por vocês, além de orar. Mas é vocês que precisam romper com isso. Eu sei, está um pouquinho de vergonha. Eu vou ajudar vocês, mas vocês precisam romper com isso. Rompimento. Você lembra lá da música? É hoje. Hoje é a liberdade para vocês. Tá? Feche os seus olhos e eu vou orar, o louvor vai tocar, vocês fiquem livres aí, eu vou estar aqui. Quem quiser ficar em pé também, pode ficar. Eu vou orar por vocês. Pai, muito obrigado pela tua liberdade, Senhor.
Obrigado, Pai, porque você nos chamou para a liberdade e nós sabemos que você não nos deu espírito de covardia, você não nos deu espírito de timidez, mas espírito de ousadia, Senhor. E essa noite, Pai, eu declaro na vida de cada um, cheios do espírito e cheios de ousadia, para cumprir o teu propósito aqui na terra, não se envergonhando desse evangelho, não se envergonhando em nada, não sendo mais escravizado por nada, mas avançando com força e firmeza a cada um, em nome de Jesus. Vocês podem começar aí. Aleluia! Aleluia! Pode sentar. Agora é com vocês, viu? Se desafiem, rompam essa timidez, cresçam e avancem, amém? Amém. Tá com isso no coração. Vamos voltar aqui. Eita, precisa de exercício físico também. Amém? Vocês estão bem? Queria agradecer a Marcela Cléia pela oportunidade, por acreditar na gente. Já agradeci a Deus, eu orei, vocês viram. E vamos iniciar que já está avançada a hora. Então, hoje a gente tem vivido se quiser pode sentar. Muito obrigado. Hoje a gente tem vivido um mundo meio perturbado, meio caótico. E muitas vezes a gente olha para as coisas, só basta ligar a TV naquele jornal da tarde maravilhoso, meu Deus do céu. A pessoa chega a sair corajado para ir na rua. E aí você vê a situação do mundo. E aí você vê que a Bíblia faz sentido um pouco, né? Porque a Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. E aí você entende que o mundo não é o nosso lugar, mas estamos aqui para transformar o mundo. E é nisso que eu vou falar um pouco essa noite. A gente vive em uma situação que muitas vezes preferimos ser agente passivo do que agente ativo. O que é isso? Português, nas férias. Agente passivo é aquele que sofre ação, aquele que se conforma com o que está acontecendo e que por causa do que está acontecendo ele diz, agora eu sou isso eu estou assim por causa que o mundo está assim. Agente ativo, aquele que causa a ação, aquele que decide transformar e o que está em volta se transforma porque ele decidiu se transformar por dentro e começa a operar em coisas. E essa noite a gente vai falar um pouco sobre isso. Falei que o mundo está um pouco perturbado e hoje eu queria falar uma coisa que está no meu coração já faz mais de um ano. A mensagem se chama Perturbadores. Como assim perturbadores? Aquele pessoal que fica, ei, menino, tu comeu, tu tá bem, bom dia, segunda-feira, ei. Não. Não é isso que eu tô falando, mas são pessoas que decidem ir contra o mundo. E na contramão do mundo. Porque aí as pessoas entendem, gente, mas essa crise, o povo está prosperando, como assim? Esse tipo de perturbação que você precisa causar no mundo. Para que eles entendam que não é por sua força, mas que existe algo maior dentro de você. Que você está aqui, que você está alegre e que pode estar acontecendo o que está acontecendo. Rapaz, que povo é aquele? Que menino é aquele? Que menina é aquela? A gente vem para a escola, todo mundo triste, segunda-feira, querendo descansar. Ele vem empolgado e fala umas coisas tão bonitas, umas coisas que dá vontade até de chorar. É esse tipo de atitude que a gente precisa ter. Lá em Atos 16, abre comigo, por favor. Misericórdia, cadê Atos? 16, versículo... A partir do 16, eu vou ler com vocês. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro.
Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Olha que interessante. Paulo e Silas estavam lá indo para um lugar de oração e todo dia ele passava pelo mesmo caminho e tinha uma mulher lá açucrinando eles lá com adivinhações e ficava tirando onda. Os crentinhos estão indo orar. E aí Paulo, percebendo que ela tinha um espírito demoníaco, repreendeu, o espírito saiu dela. E aí as pessoas que ganhavam dinheiro com ela, por causa das adivinhações dela, ficaram irritados. Foi lá, chegou aos policiais, autoridades da época e disse: estão perturbando lá, dá o teu jeito aí. Estão perturbando a paz. Olha que tipo de perturbador eu estou falando. Versículo 21 explica qual é o perturbador. Vou ler a partir do 20 novamente. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Eles estavam ministrando, eles estavam falando de Deus, eles estavam propagando o reino de Deus aqui na terra. Se eu pudesse definir perturbador, seria uma pessoa que manifesta a Cristo ao mundo que não conhece Deus. E vou falar para você. Você se torna um perturbador a partir do momento que você aceita Cristo, porque você tem a capacidade de se tornar um perturbador aqui nessa geração, um transformador aqui nessa geração. E você fica olhando para mim, como assim ainda perturbador? Você sabe que a gente tem alguns hábitos que são bons, mas que o mundo não conhece. Um dos mais famosos é a oração em línguas. E você se torna crente, chega na escola: agora eu sou crente. Oxente, eu sou crente. E aí você chega lá: eita, é tu que fica falando lá, né? Siri canta lá na praia? Tô ligado. É tu mesmo. E oração em línguas é benção, sim, mas o mundo não conhece, o mundo não entende. E ele não entra na cabeça deles porque eles não têm o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de ser um perturbador aqui na terra. E aí você olha o resto da história e você fala: oxe, mas Paulo foi ser perturbador, foi preso. Além de preso, foi açoitado, jogado na pior prisão, uma das piores prisões do mundo. Ficou amarrado, os pés e as mãos amarradas junto com Silas. E eles foram presos. Como assim? Eu quero ser perturbador para ser preso? Você não entendeu a história ainda. Ainda que o mundo não entenda o que você tem ou o que você está fazendo, Deus está contigo. E Ele não te deixa. Eles foram presos? Foram. Mas se você continuar a história lá, fala que de repente, Paulo e Silas estavam orando, louvando a Deus, e de repente, houve um grande tremor. E as portas das cadeias foram abertas, os grilhões foram destravados, eles estavam todos livres. E o guarda foi olhar lá: meu Deus do céu, se eles fugiram, eu sei o que eu faço na minha vida não, eu vou morrer, eu vou logo me matar aqui para que não me entregue, porque se eu me matar vai ser menos doloroso do que quando o superior chegar. Aí Paulo dá um grito: ei, tá todo mundo aqui, relaxa. E aí o guarda olha assim para Paulo e diz: oxente, como assim? O que é que eu faço para ser salvo? Olha que interessante, um perturbador tem a habilidade e a capacidade de transformar um caos, um terremoto, uma confusão. O guarda queria se matar em uma oportunidade para falar de Cristo. E Paulo foi lá, falou de Cristo para ele. Aquele guarda se converteu, levou Paulo para a família dele. Olha que interessante.
Porque Paulo decidiu ser um perturbador. Ele salvou o guarda e uma família inteira, porque ele pôde abrir as portas para aquela família, para a palavra de Deus. E aquela família nunca mais foi a mesma. Rapaz, Paulo teve livramento, Paulo teve a oportunidade de falar a Deus e ainda testemunhou o maior milagre, que é o milagre da salvação. Porque decidiu ser um perturbador. Porque ele não decidiu ficar calado ou ficar quieto, se escondendo das pessoas. Mas eles decidiram fazer algo que mostre a Cristo aqui na terra. E aí, um perturbador, além de transformar qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de causa em uma oportunidade de pregar o evangelho, ele também tem a capacidade de transformar outras pessoas em perturbadores. A Bíblia fala que Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Que nós devemos ir por todo mundo pregar o evangelho. E assim, quando você se reconcilia o mundo com Deus, quando você reconcilia outras pessoas com Deus, você está transformando as pessoas no que você é. Está dando a oportunidade para eles terem tudo o que você tem em Cristo. Salvação, prosperidade, cura, saúde e habilidades que a gente já tinha discutido aqui antes. Sabe, lá no verso 30, lê comigo. A partir do 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e testemunhou, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e de sua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os de sua casa alegrou-se muito. Todos de sua casa foram batizados. Olha que interessante. Paulo, lá no pior lugar do mundo, decidiu ser um agente ativo. Decidiu fazer algo. Não decidiu fazer com que as pressões do exterior atingissem a vida dele, mas ele decidiu: eu vou fazer algo, eu vou transformar esse lugar, eu vou impactar, porque ele entendia que ele era a resposta de Deus para aquela geração. Outro exemplo que a gente pode ver é lá em João. Abra comigo, por favor. João capítulo 4. Jesus estava aqui, vou contextualizar com vocês. Jesus estava a partir do versículo 39. Jesus estava em Samaria. E aquela famosa, aquela passagem que fala que Jesus sentou no poço, foi conversar com a samaritana começou a conversar com ele, e aí ele começa a dizer: me dá água, eu sou a água da vida, e começa a usar dos dons, de palavra de conhecimento, para libertar aquela samaritana, né? Ele fala: você teve 5 maridos, e esse que tu tá nem é teu. E aí aquela mulher foi totalmente transformada, totalmente impactada. No versículo 39, olha o que aconteceu. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Olha que interessante. A Bíblia fala que nós somos sal da terra. O que sal provoca? Sede. Jesus salgou aqueles samaritanos a ponto de dizer: eu preciso de mais. Fica aqui mais uns 2 dias, fica aqui mais um tempo com a gente. A gente precisa de você aqui. A gente quer ouvir mais de você. Um perturbador é aquele que salga as pessoas, que dá sede. E Jesus é a água da vida. A única que mata essa sede. Você mesmo que eu estou falando. Agora, assim, não seja chato, não. Não seja daquele tipo do cara que fica julgando as pessoas, que ficam forçando ideologias em pessoas. Não. Seja Cristo para elas. Basta isso.
Seja Cristo para ela. Entenda o que ela está passando. E falar desse sal e dessa água para ela, para essa pessoa. Seja um perturbador do estilo que eu estou falando. E a gente vai falar um pouco sobre o outro tipo de perturbador, esse tipo de chato. Lá em Atos 17. Mas antes, olha que legal. Outro perturbador foi Moisés. Moisés foi perturbar o homem mais poderoso do mundo, Faraó. E nem um fio de cabelo dele foi tocado. Um perturbador tem imunidade celestial. Um perturbador tem o cuidado do Pai. Porque quando você cuida das coisas dele, ele está cuidando de você. Fique com medo não. Ele está cuidando de você. Ele é um bom pai. A Bíblia fala que nem os pássaros, nem os lírios se preocupam com o que há de comer ou o que há de vestir. Imagina tu. A Bíblia fala que ele entregou o Filho unigênito por tu. Imagina as outras coisas. Imagina um livramento, dos quais a gente vive todo dia praticamente e você nem percebe às vezes. Ele está cuidando de você. Não se vergonhe desse evangelho, não. Não ache que um bullying, que uma perseguição vai te parar, não. Porque Deus está cuidando de você. E há graça para você. Há ferramentas que você possa usar. E há ferramentas para que você seja um perturbador, um agente ativo. Para que você transforme toda essa pressão em uma oportunidade de anunciar a Cristo. Você não precisa se envergonhar, nem precisa ter medo. Por isso que até estava isso no meu coração. Porque muitas vezes a timidez é uma prisão. Eu deixei de fazer tanta coisa por causa da timidez. Mas no dia que eu entendi quem eu sou, rapaz, não perco mais não. Eu vou viver tudo o que o Senhor tem para mim. E eu não vou retroceder. E é isso que Deus quer da gente. Que sejamos agentes ativos na comunidade onde a gente está. Na escola que você está, na sua família, no seu trabalho, onde você está. Você é Cristo. Você é Cristo. E aí, depois de tudo isso que Paulo passou lá em Atos, foi preso, açoitado, teve terremoto, livramento, pregou a Cristo, salvou aquele guarda, deu a palavra da salvação para aquele guarda e para a família dele. Aquela família foi batizada no Espírito Santo. Tu acha que ele parou? No capítulo 17 ele faz a mesma coisa, vai lá. Em Atos 17. No versículo 1. Ainda no contexto, no 16 a gente acabou de ler que ele foi preso. Os guardas foram soltar ele. Ele falou que era cidadão romano. Naquela época não podia tratar cidadão romano daquela forma que ele foi tratado. Ele precisava ser julgado antes de ser preso. E aí, mesmo passando por tudo isso, lá no capítulo 17, em Tessalônica, agora em outra cidade, ele fala bem assim, no versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhe é proclamado é o Cristo. Novamente, que tipo de perturbador eu estou falando? Daquele que está segundo a vontade de Deus. Que estava lá pregando o Evangelho. Estava lá falando sobre Jesus. No versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Olha o resultado aí novamente, o mesmo resultado. Eles decidiram ser perturbadores. E pessoas foram salvas por causa do Evangelho novamente. Judeus, gregos e não poucas mulheres, a Bíblia fala. Só que aí no versículo 5, novamente. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Satanás não é muito inteligente, não. Ele vai usar da mesma estratégia como você.
Ele tentou Adão e Eva no Éden, conseguiu. E com Cristo ele tentou a mesma estratégia. Só que dessa vez ele não conseguiu. Ele vai tentar de fazer pressões para que você pare. Mas, novamente eu digo, um perturbador tem a capacidade de transformar lugares de pressões em oportunidades para o Evangelho. Olha que interessante. Aqui está o segundo tipo de perturbador. E ele se divide nesse versículo mais ou menos em dois grupos. Os desocupados com a multidão. Ou seja, o pessoal que não está nem aí para nada, só quer ver a bagaceira. Tem um ditado, né? Mente vazia, a oficina do diabo. Pai, se envolve em alguma coisa. Fica em casa não. Tanta coisa para fazer aqui na igreja, tanta coisa para fazer aqui nos adolescentes. Tem a torre de oração agora, todos os dias. De segunda a sexta, na verdade, de 7 a 7. Tanta coisa para você se envolver, vai ficar em casa, dando brecha para Satanás. Não seja desse grupo, não. Saia desse grupo. Mas também não seja dos religiosos, não, os judeus, que motivados por invejas. Fica fazendo atrito lá. E tu viu Vilaninho? Fulano estava falando mal de tu, ó. Movidos por inveja. E segundo tipo de perturbador, porque a Bíblia fala lá que eles fizeram um tumulto. Mas deixa eu falar para você, um perturbador sem o Espírito Santo é só barulho. Você precisa do Espírito Santo para tudo na vida. E você precisa do Espírito Santo para poder transformar essas pressões, porque é só com a graça de Deus. Não é pra gente. A gente não tem capacidade suficiente para viver de acordo com o que Jesus viveu sem o Espírito Santo. E aí você pode decidir. Ou você é um perturbador motivado pelas coisas do Senhor, ou você é um perturbador motivado pela inveja, por contenda. De qualquer forma, você é um perturbador. Mas aí você tem a escolha. Olha a diferença de uma pessoa com o Espírito Santo. Pedro, lá no Pentecostes. Em 2 ministrações, depois que recebeu a Espírito Santo, em 2 ministrações, mais de 8.000 pessoas foram salvas. 2 ministrações. 8.000 pessoas. Eles perturbaram a cidade de tal maneira que novamente a mesma estratégia. Foi lá para as autoridades e prenderam Pedro e os apóstolos, e Pedro se levantou novamente e disse: eu não vou parar de pregar esse evangelho não. Mesma estratégia, mesma forma. O Satanás tá... Oh, meu Deus. Lá em Atos, novamente, capítulo 4. Vou mostrar que eu estou falando da verdade. Estou falando da Bíblia. Versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. 2 tipos de perturbador novamente. Os guardas e os saduceus, que estavam fazendo só barulho, e Pedro e João, que estavam falando sobre Cristo. Lá no capítulo 3, vocês vão entender que foi aquela passagem que Pedro levantou o coxo, disse: não tenho prata nem ouro, levantou o coxo. E a partir daquele momento, as pessoas se juntaram, ouviram a palavra, porque eles estavam indo para a sinagoga, falar de Cristo. E novamente acontece a mesma coisa, perturbadores. Movidos por Satanás, perturbadores movidos por Cristo. Os que estavam movidos por Satanás só fez barulho. Mas Pedro e João teve um acréscimo de 8.000 pessoas em 2 ministrações, porque estavam no Espírito Santo. Nessa ministração específica foram 5.000. Na primeira, quando o Espírito Santo desceu, foi mais 3.000, aproximadamente. No versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Novamente, a mesma coisa. Tudo que eu estou falando é a mesma coisa a noite toda, para que vocês entendam. Um perturbador tem a capacidade de transformar as pressões em oportunidades de proclamar Cristo. E de ser Cristo aqui na terra.
Lá em João, capítulo 8, vai comigo. Versículo 1. Jesus estava lá e de repente chegou uma grande multidão, um monte de perturbadores. Pegou assim uma mulher em adultério e disse: aí Jesus, ó, o que tu faz? A lei mandou matar e tu vai fazer o quê? Eles queriam tentar Jesus. Jesus, de baixa pressão, ficou quieto, escreveu algo na areia e disse: aquele que tem a primeira pedra, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus transformou a situação de pressão em livramento para aquela mulher. E o amor de Deus constrangeu aquela mulher a ponto de salvá-la. O amor de Jesus constrangeu aquela mulher a ponto de salvá-la. Você tem sido Jesus aqui na terra? Você tem sido que tipo de perturbador? Eu estou mostrando aqui para você escolher. Porque não tem como fugir. Ou você é de um ou você é de outro. Não tem meio termo não. Não tem em cima de muro não. Ou você perturba para o bem, para Deus. Perturba fazendo as coisas, como eu disse aqui, ensinando, pregando a Cristo, revelando a Jesus. Ou você perturba de forma negativa e de forma que é só barulho. De forma que não vai trabalhar de nenhuma maneira a palavra, o propósito aqui de Deus aqui na terra. E eu vou aqui anunciar pelo menos 3 tipos de ferramentas de um perturbador. O primeiro são os dons do Espírito. A Bíblia fala que os dons têm a finalidade de aperfeiçoar os santos. Mas você pode concordar comigo, se quiser, que os dons têm também têm a finalidade de ajudar pessoas e mostrar a Deus. Um evangelista usa muito dos dons de cura e as pessoas começam a crer em Deus porque creem que alguém curou aquela pessoa. Jesus usou aqui do dom da palavra de conhecimento para salvar a mulher samaritana. Os dons vieram para ajudar pessoas e mostrar a Deus. Essa é uma ferramenta muito importante. Paulo fala que você precisa desejar os melhores dons e você pode fluir neles a todo momento. Porém, Paulo também fala de outra ferramenta muito importante e que é maior que os dons. O amor. Paulo fala lá, agora dos dons aí fala, agora passo a lhe mostrar um caminho muito excelente, muito mais eficaz. Por quê? Porque os dons do Espírito não dependem de você não. Os dons do Espírito dependem da vontade do Espírito Santo. Mas andar em amor é uma decisão sua. E o amor perturba pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão precisando ser amadas. E elas não têm esse costume, não. Quando elas são amadas, elas dizem, gente, é mesmo, né? Essa pessoa tem algo que me agrada. E eu fico feliz perto dessa pessoa. E ela quer ficar contigo toda hora, quer ficar com você a todo momento. E você tem mais oportunidades de revelar a Cristo. A terceira ferramenta de um perturbador, tem várias outras, mas eu queria falar também do poder perturbador da prosperidade. Pai, Deus quer te prosperar tanto, que as pessoas vão dizer, gente, como é que tu teve essa ideia que já está rendendo milhões e como é que tu teve essa ideia que tu já tá ganhando muito mais que pessoas que se qualificaram toda a vida? Como foi? As pessoas vão olhar para você e vai dizer, oxe, só podia ser Deus. Deus quer te prosperar. Aí você pega se você quiser. Não só na área financeira. As pessoas vêm aqui, muitas pessoas passam por depressão e vê você, oxente, que alegria é essa? O mundo em crise e você, oxente, que calma, que cara calmo, que calma, que tem paz. E aí você diz, não, é porque alguém me deu a paz que excede todo entendimento. Você transforma o caos em oportunidade de falar de Cristo. Você é um perturbador motivado por inveja? Ou você quer ser um perturbador usando essas ferramentas? Para concluir aqui rapidinho, eu queria mostrar a você o maior perturbador de todos, Jesus. E ele ele deixou um estilo de vida que você precisa desejar e cumprir. Lá em
Mateus capítulo 11. Vai lá comigo. A partir do versículo 4. Vou contextualizar rapidinho. João Batista, Jesus falou que ele era o maior profeta de todos os tempos porque ele revelou que ele era Cristo, porque ele apontou para Cristo. Ele fez todo o caminho e ele fez o caminho para que Cristo pudesse entrar no ministério de fato. E aí João Batista está lá e começa a questionar: Jesus, é tu mesmo, filho de Deus? E aí Jesus responde. Ele manda um mensageiro, né? João Batista manda um mensageiro e pergunta isso a Jesus. Aí Jesus responde bem assim, ó: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Que Jesus estava falando: o que é que vocês estão vendo de minha vida? O que vocês estão ouvindo de mim? Vai lá e dizem. Vai lá e diz o que eu estou fazendo. A Bíblia fala que Jesus falou que... A Bíblia fala que Jesus falou que vocês fariam obras iguais a deles e maiores. Eu gosto do versículo 6. Jesus fala bem assim: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, ele está falando: viva como eu vivo. Sabe qual é a forma de não se escandalizar do estilo de vida? Dá um exemplo para você. Quando você tem um amigo muito fitness, você chega no restaurante e fica lá: eita, eu tenho que calcular aqui porcentagem de gordura, porcentagem de proteína, porcentagem... Você fica: homem, coma logo, pelo amor de Deus, vai embora, por favor. E você se escandaliza com o estilo de vida dele. Mas se ele chuta com outra pessoa que vive da mesma forma que ele, os dois ficam lá horas debatendo: ó, eita, essa receita que eu vi, não sei o quê. Muitas pessoas... eu tive um bom tempo sem tomar refrigerante. E o povo me convidava, disse: tu vai beber não? Eu disse: não, quero água. Com pizza? Vai beber água com pizza com água? Ixi, tu é doido, né? Mas aí quando eu saía com Vitória, que também não bebe refrigerante, a gente pedia água com gás e ninguém estranhava, reclamava. Por quê? Uma vida parecida. Se você tem uma vida parecida com Cristo, uma vida parecida com Cristo, você não se escandaliza com essas coisas, não. E olha o que Jesus está falando: feliz é aquele. Você tem sido feliz? Você tem se escandalizado? Você tem dado pouca bola para essas coisas? Lá na África tem uma conferência e 1 milhão de pessoas se converte e você fica: parabéns. Ou você fica animado com essas coisas? Ou você tem esse estilo de vida de Jesus, que você se indigna com pessoas sendo oprimidas? Você olha para pessoas passando fome na rua e ora por elas, ou pelo menos se sensibiliza por elas, ou você passa por elas e nem vê? Que estilo de vida você tem escolhido para você? Você tem sido feliz? Você não pode fugir de sua natureza. A Bíblia diz que você é sal, o sal salga. A Bíblia diz que você é luz, luz ilumina. A Bíblia diz que você é rei, rei governa, reina. A Bíblia diz que você é sacerdote, sacerdote serve. Se você fugir de sua natureza, você está fugindo do propósito de Deus. Ei, você é um perturbador, perturbe. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, cure os enfermos. Você tem se escandalizado com essas coisas? Você abre o Instagram de um missionário e você fica feliz porque ele está lá, porque Deus está com ele? Ou você diz: oxe, para que isso? Ficar dizendo que vai para a Europa. Para que isso? Dizer que vai ficar para... Nem precisava dizer. Não é Deus que cumpre? Você tem se escandalizado ou você tem vivido com ele? Você tem se escandalizado da palavra ou você tem se envergonhado do evangelho? Que Paulo diz que não se envergonha porque é poder de salvação. A gente tem vivido um avivamento. Já começou um avivamento. E aí você pode ser um perturbador que fica criticando cultos altamente pentecostais lá, pessoas orando em línguas, pessoas pulando, se alegrando com essa verdade, ou você pode se alegrar junto. Você pode tentar lá, como a Mícia fala, você pode tentar querer explicar o milagre ou ver se é um milagre. Você escolhe. Você é um perturbador.
Agora você perturba da forma correta ou você só tem causado dor de cabeça para os seus líderes? Está na hora de se levantar. A gente tem tido várias profecias. Os adolescentes lá estão carregados de profecia. Você está sendo cheio da palavra aqui todas as quintas, todo domingo. Tem um Bíblia todo dia. Você tem a palavra, a revelação. Você tem a oportunidade de fazer rema. Mas você está deixando para lá. Ou você decide, não, eu vou subir no monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou ficar lá, vou pagar o preço, e vou me santificar, porque grandes coisas o Senhor tem para mim. Eu vou ficar lá, porque o Senhor é bom comigo, e eu quero passar esse amor para as pessoas. Não se cale. Não se cale. Você tem a salvação com você, dentro de você. Você vai ficar para você, seu obeso. Você tem tudo. A Bíblia fala que a graça te basta. Você tem a prosperidade emocional, financeira, prosperidade de todo tipo. Shalom. Paz que excede todo entendimento. Aí você decide. Eu vou ficar criticando ou vou viver o estilo de vida que Jesus falou, estipulou para mim? Vinde e vede. Você tem coragem de falar isso para alguém? Vinde e vede minhas ações. Vinde e vede como eu sou em casa. Eu sou imitador de Cristo. Eita glória, xerecandaradorocê. Sou cristão. Sou imitador de Cristo. Eita glória. Nunca vi Cristo. Vou ficar quieto até. Nunca vi Cristo se agarrando com mulher. Com qualquer. Nunca vi Cristo cedendo às tentações. Às paixões da terra. Tudo bem. Pecou, se arrepende. Estou falando de uma vida que você não vai errar, eu erro. Todo mundo vai errar uma hora. Mas eu estou falando de uma vida que... Sabe, pastor Lucinho falou algo interessante. O pior tipo de ateu é aquele que é crente, que aceitou a Cristo, mas nem ora, nem lê a Bíblia. Porque ele entendeu que ele é suficiente nele mesmo e não precisa de Cristo. Decida, está nas suas mãos. Que tipo de perturbador você é?